vice-versa, não é? Claro. Como é que surgiu este livro? É uma ideia que já tinha há muito tempo? Surgiu... A ideia de escrever é consistente ao longo do tempo na minha vida e na minha carreira, principalmente porque a minha profissão obriga à escrita, não é? Eu sou copywriter de formação, redator publicitário, portanto, ela está presente e sempre esteve presente no meu horizonte escrever qualquer coisa. Neste caso, esta coisa consubstanciou-se num livro. Agora, eu até tenho dito aos meus amigos, há casos em que a obra escolhe o autor e há casos em que o autor escolhe a obra. Eu não me considerando nem autor, nem considerando isto propriamente uma obra, mas eu diria que foi este trabalho que me escolheu a mim. Eu estava a viver na Fajã de Cima e na decorrência de viver lá e de ir ao café, tomar umas cervejas ao fim do dia às vezes, fui entrando um pouco neste espírito da Fajã de Cima, num espírito que é uma fusão entre o campo e a cidade. Portanto, um dos pontos de observação mais engraçados que me permitia no café era ver quem vinha na carrinha com as bilhas de leite e com as botas de cano do campo e depois quem vinha da cidade, dos bancos, dos serviços públicos e tudo mais, para viver na Fajã de Cima, que é uma espécie de um dormitório. Portanto, e essa fusão criou ali uma espécie de uma quinta dimensão, onde esses personagens habitam todos no mesmo espaço geográfico e acho que isso conduziu à ideia de criar uma narrativa e uma série de histórias à volta da Fajã de Cima e das pessoas que ocupam esse espaço e acho que a própria capa transmite um pouco essa ideia porque acaba por ser a imagem ou o símbolo de uma fusão entre uma bota de cano e um salto alto, que é exatamente isso, que no fundo acaba por versar um pouco esta Fajã de Cima. Isto é Fajã de Cima da atualidade, de alguns anos atrás? Quando é que viveste na Fajã de Cima? Tenho dois espaços, a pergunta é interessante porque eu vivi em dois espaços distintos na mesma casa. Ou seja, eu vivi na Fajã de Cima entre os meus 13, 14, 15 anos e depois voltei. Eu vivi em Lisboa, vim para cá estudar durante 3 anos e viver com o meu pai e, portanto, vivi ali na Fajã de Cima, fui-me embora e voltei aos 40 à mesma casa onde tinha estado antes. E eu penso que a pergunta é interessante porquê? Porque essas quase 2 décadas que passam entre uma passagem e a outra acabam por, se calhar, ficar aqui um bocadinho compactadas num espaço temporal que é a atualidade, mas elas estão compactuadas. Para te dizer um exemplo, uma história que com certeza leste, é logo a primeira história, que é o Maurício, o melhor jogador da Fajã de Cima. Ela passa-se, lá está, no espaço geográfico atual da Fajã de Cima. Eu, pelo menos, quando escrevi, o que imaginei foi o clube de ténis atualmente e não o clube de ténis de há 20 anos atrás. Mas a memória que eu tenho do Maurício, que é o Maurício dos Cachorros, que vive ali na Avenida Cília Meireles, a memória que eu emprestei aqui realmente à construção da história é um Maurício de há 20 anos atrás. É um Maurício garoto, que, pronto, com os ténis rotos e com uma raquete de outros tempos também, acaba por fazer um percurso extraordinário no circuito mundial do ténis e acaba por ganhar o Wimbledon. Mas essa é engraçada a pergunta porque eu acho que é isso. Estão aqui os dois tempos a viverem um com o outro, no fundo, se calhar o tempo é a memória, não é? Diria que é a memória da vivência naquele espaço e daqueles personagens que estão aqui misturados numa certa intemporalidade. O que há de autobiográfico neste livro? O narrador, quem é o narrador? O narrador, assim, eu tenho dificuldade em dizer que ele possa ser autobiográfico, porque eu não vejo aqui um reflexo direto de alguma necessidade que eu tenha de contar alguma história em particular relacionada com o meu passado. Ela não existe. Agora, é indissociável, eu diria até que quase todos os livros, tirando aqueles que são eminentemente técnicos, eu acho que todos os livros de ficção, eu tenho dificuldade em dizer que sejam ou tenham notas de autobiografia, mas é indissociável a nossa história e a nossa memória. Eu costumo partilhar
com os meus amigos mais próximos, quando falamos assim, de livros, de escrever e tudo mais, que eu tenho aqui dentro uma secção do meu cérebro que eu chamo o Museu da Pulga, que é de onde eu vou coletando os mais diversos objetos, sons, experiências sensoriais. E eu não faço a mínima ideia porque eu vou guardando, porque são coisas aparentemente inúteis. É como o bolso, nós temos filhos, também será uma imagem fácil, é como o bolso de uma criança de 5 anos, quando nós abrimos sai de lá dentro um pau, sai a cabeça de um boneco, sai um animal morto, uma borboleta. E o meu Museu Pulga funciona um bocadinho assim, eu vou vivendo a minha vida, vou tendo as minhas experiências e vou guardando na minha memória bocadinhos de ambientes, um bocadinho de uma música que eu não faço a mínima ideia porque é que isso acontece. Eu não consigo explicar. Será um fenómeno qualquer psicológico, pode ter um nome. Se não tiver nome, loucura. Se não tiver melhor do que loucura, será loucura. Mas e depois é aí que, aqui ou ali, eu vou indo beber para criar algumas texturas, algumas ambiências, algumas ideias. Eu vou buscar aí, por exemplo, é indissociável. Há um livro que para mim é indissociável à minha escrita, que é um livro muito pouco conhecido, um livro raro, e eu acho graça porque ele na capa tem escrito o livro único, e como eu tenho desde muito pequeno, eu comprei-o à sorte na Feira do Livro, não sabia o que é que estava a comprar, comprei à sorte, e diz livro único, e eu sempre leio aquilo, sinto que sou o único que tenho aquele livro, que mais ninguém tem aquele livro. E aquela história é sobre o hipopótamo Fleury, que toma conta das rédeas, toma conta do poder de um determinado país, que nós não sabemos qual é, e ele toma uma série de medidas muito bizarras, como tirar letras do alfabeto, que não fazem falta, o H, que às vezes não está lá a fazer nada, então ele decide suprimir, ele decide nacionalizar o ar como uma medida de defesa do Estado, porque se não houvesse ar e se as pessoas estivessem todas a casar com botija, seria impossível outro país invadir o país dele. E, portanto, esse livro marcou-me profundamente, lá está, no tipo de escrita, ligeiramente surrealista, e marcou também como lá está, essa pequena memória existente neste pequeno museu e que às vezes eu vou buscar e vou beber de uma maneira quase automática, nem tenho noção, só depois com calma e que estou a ler é que revejo que lá está, que há esses pormenores, ou que são ligeiramente biográficos, que têm a ver com a minha vida e com experiências da minha vida, ou com sensações que eu vivi, ou com objetos que eu tive e me relacionei. Agora, as histórias são puramente ficcionais, não retratam episódios que eu tenho em particular vivido. Embora gostasse, não me importava nada ter vindo daquele escorrega que vem da Fajã de Cima até aqui ao pesqueiro para dar um mergulho enquanto se lê os poemas da Natal e os sonetos do Antero. Mas não é autobiográfico. Redigir uma publicidade e para fazer um livro como este? Há muitos pontos em comum e há muitas coisas que distanciam. A primeira que eu gostava de falar, ou de abordar, é a liberdade. Eu nunca pensei, porque pronto, este é o meu segundo livro, o primeiro livro foi um livro infantil, a complexidade, sem qualquer demérito. Eu tive ontem a ler um livro do Bob Dylan, que é um livro infantil, ele é o Prémio Nobel da Literatura. Portanto, não é qualquer demérito para a literatura infantil, mas o grau de complexidade que é preciso emprestar é diferente. Eu nunca pensei que fosse um exercício de liberdade tão grande. Tanto é que eu tive 3 ou 4 pessoas que me sugeriram alterar o texto em determinados momentos e em determinadas passagens, pelas mais diversas razões. E foi muito bom. Eu nunca tinha vivido isso antes. Foi muito bom eu dizer, temos pena, mas eu não vou alterar uma vírgula e vai ficar como está. E se as pessoas gostarem, gostaram. Se não gostarem, não gostaram. Se me quiserem abrir o livro ao meio, abrir o livro, não, o livro também, mas se quiserem abrir a cabeça ao meio com o livro, vão-me abrir, mas isto vai ser como eu quero. Isto aconteceu porque também? Porque por escrever há 20 anos de forma profissional para clientes que me pagam para escrever para eles, fica difícil ter essa postura e, portanto, eu tento convencer que a minha proposta de conceito, de escrita deadline, de escrita de um spot de rádio, de um anúncio de televisão, eu tento convencer o meu cliente que
é a melhor proposta para ele e para os objetivos dele, e jamais o enganaria ou trairia nisso, eu jamais trabalharia para o meu ego, o trabalho é para ele, mas no fim das contas, se ele me pedir para alterar, se ele me pedir para ter uma abordagem diferente, mesmo que eu acredite que aquela seja a melhor, eu sou obrigado a tal fazer em nome, não é, da minha responsabilidade, da ética, do meu brilho profissional, e portanto, essa é logo aí uma não ponte que não une os dois mundos da escrita, são diferentes. Agora, a escrita publicitária, porque exige uma certa nota de originalidade, de diferenciação e de exclusividade, exatamente para permitir ao meu cliente se distinguir dos demais, seja no ponto de venda, seja de onde for, obriga a trabalhar, digamos, penso eu, certos processos mentais que facilitam uma escrita criativa, que facilitam uma escrita levemente surrealista, que facilitam usar um tom como quem abre como um médico abre uma gaveta e escolhe o bisturi que tem o formato exato para fazer a incisão que ele pretende. Eu também consigo com muita facilidade, atendendo à prática publicitária, abrir a gaveta e escolher com muita facilidade um tom e seguir esse tom sem grandes dificuldades. Portanto, esse lado mais, digamos, vendido, para não utilizar assim expressões mais brejeiras, costuma ser meu apanágio, mas este lado mais mercenário faz com que depois ganhemos o calo necessário também para falar com a voz de um Presidente da República, falar com a voz de um palhaço, falar com a voz de um médico, falar com a voz de um engenheiro, porque a profissão obrigou-nos a trabalhar esses estilos todos. Como é ser criativo aqui nos Açores? Imagino que seja, se calhar mais em termos profissionais. Em Lisboa, se calhar estás a lidar com clientes diferentes. Claro. Aqui, como é que é? É mais fácil, mais difícil? É simplesmente diferente? É diferente. Eu tenho dificuldades em responder exatamente se é mais fácil ou se é mais difícil. É diferente. O cliente em Lisboa, o cliente em Portugal continental, a dimensão das empresas, embora se fale que Portugal, não é, o retângulo em si, perto de outros países, perto de outras regiões, é também um país pequeno e um país onde as empresas não têm assim uma escala muito grande, mas para aquilo que é a escala nacional, podemos dizer que em Lisboa estão concentradas uma série de empresas que têm uma disponibilidade para o investimento financeiro, porque acreditam também no seu retorno, que é diferente do que cá. Logo aí criam um patamar de cliente que acaba por ser, digamos, mais desafiante, enquanto em Lisboa é curricular, nós termos briefings todos os dias, que envolve uma parafernália de meios que vai desde a televisão, às redes sociais, a uma rede de casas de banho, a uma rede de MUPIs. Aqui foram raras as ocasiões em que eu recebi um briefing com essa escala, porque a capacidade de investir é diferente e o retorno desse investimento também é diferente. Temos que convir, quer dizer, um cliente que atua aqui na zona da Grande Ponta Delgada, não é? Nós somos, creio eu, 55 mil alminhas aqui na região. O grau de investimento que ele precisa para pôr uma campanha no ar, o esforço que ele tem, com o retorno que ele vai ter dos 55 mil pacotes de bolachas ou de pacotes de cereais ou o que quer que seja, é difícil, enquanto uma escala em Lisboa já estamos a falar de 3 milhões. É uma escala que já é um bocadinho diferente. É claro que acaba por ser mais desafiante, embora o desafio criativo, o desafio de criar uma campanha num papel, ele é tão desafiante fazê-lo cá como fazê-lo para qualquer um. E o giro do nosso mercado, que é uma coisa que eu digo, principalmente aos meus amigos continentais, é que eles não têm noção. Eles poderão pensar que isto é mais um Porto Alegre ou mais uma região qualquer de Portugal. Nós aqui não, nós temos uma companhia aérea, nós temos companhias de aviação, nós temos fábrica que produz atum, portanto, nós temos a fábrica de cervejas, ou seja, os clientes que eu consigo a nível nacional, que são importantes, vamos imaginar, uma TAP, uma cervejeira como a Sagres, eu consigo emular
este efeito tendo aqui uma SATA, tendo aqui uma Mela Abreu. Ou seja, não estou a falar de Porto Alegre, que a ambição continua a ser o quê? Ter uma TAP. Não existe uma companhia aérea de Porto Alegre. Portanto, é um mercado regional, mas que eu acho que tem uma ideia e um espectro de uma entidade quase nacional, não é? E nesse aspecto os clientes são muito interessantes, quer dizer, da maneira que eu tive o prazer de trabalhar para o turismo de Portugal, em determinada altura, em campanhas para a escala mundial, já tive o prazer de trabalhar para o turismo dos Açores, também para campanhas à escala mundial, e nomeadamente estive envolvido no projeto da criação da marca Açores, e portanto, que são projetos, acho eu, nesse aspecto, são completamente transversais à região, ultrapassam e são muito desafiantes em qualquer sítio que nós estejamos. Agora, poder fazer na terra de onde se nasce, adquire um contorno fantástico e principalmente também, não me quero alongar muito, mas também depois a questão do criar. Nós, em Lisboa, e acho que a analogia é muito boa, são sardinhas enlatadas no apartamento, no metro, sair à pressa, voltar à pressa. E, portanto, tudo isso é uma condição, eu acho, adversa quando eu aqui sou um chicharro à solta no mar, não é? Eu vou para o meu trabalho de bicicleta, volto de bicicleta, a ausência de stress, acho que gera condições para se poder criar uma grande ambição que eu já tive, que hoje em dia não tenho, porque se calhar estou focado noutras coisas, era se os Açores podiam ser um hub criativo. Ou seja, aqui entre os Estados Unidos e a Europa, ser um sítio com condições fantásticas para se criar, onde vêm a viver os criativos todos, os hipsters, que neste momento estão a viver em Amsterdão e em Londres e em Nova Iorque, porque é aí que estão as grandes agências, estariam aqui, radicados aqui, meramente e unicamente preocupados em criar. Exatamente. O processo criativo. Quando é que descobriste a necessidade ou a paixão pela escrita? Quando é que tiveste mesmo essa noção? E de que forma? Olha, é um caso um pouco contraditório, mas eu consigo-te responder. Eu tenho a impressão que, quando estive a fazer, a estudar para as provas específicas de acesso à universidade, uma das provas era português. E eu sempre tive uma personalidade um bocadinho adversa para o ensino, mas bastante boa para a publicidade, que é o não cumprimento das regras. E, portanto, todos aqueles livros que me obrigaram a ler na escola, eu tive muitas dificuldades com esses livros, nomeadamente Saramago, nomeadamente Agostina Bessa Luís, que estou com uma vontade doida de fazer as pazes, mas obrigaram-me a ler a Sibila e aquilo marcou-me muito pela negativa. E eu, quando comecei a estudar para essa tal prova específica, havia uma série de livros que já não era obrigatório, mas recomendavam ler para estarmos mais bem preparados para a prova. E eu li alguns desses livros e a prova correu muito mal. Eu acho que tive negativa, eu não quero confirmar, não foi uma negativa assim horrível, mas foi uma negativa tipo, não chegou a 50%. É vergonhoso. E eu acho que esse foi o ato, o facto de eu ter vergonha, o facto de eu ter errado, e eu achar que realmente nós aprendemos muito mais com os erros do que com as pequenas vitórias e com os pequenos méritos. Porque aquele falhanço, aquele redondo falhanço fez-me refletir sobre no que é que eu tinha errado. E a reflexão acabou por ser muito básica. És um energúmeno que lê pouco e escreve ainda menos. O facto de eu ter descobrido que ambas as coisas me dão um imenso prazer, acho que foi a mola que fez. E, portanto, eu tenho a impressão que desde essa altura tenho a certeza que gosto muito de escrever e de ler, e fui desenvolvendo essa paixão depois devagarinho. Não posso dizer que tenha feito uma pessoa aos 18 anos, não tem muito consciência destas coisas. É tudo um processo de revisitação, ou seja, que voltei para trás para perceber um bocadinho melhor como é que isto tudo tinha começado. Portanto, naquela altura tenho 18 anos, acabei mesmo com más notas, acabei por conseguir entrar na faculdade. A faculdade, infelizmente, desviou-me muito do caminho que eu gostaria, porque, lá está, não tinha cabeça e, portanto, na altura foi já publicidade e relações públicas, mas foi muito em modo reacionário, muito em modo de não querer ouvir o que as pessoas tinham para dizer. Só tive um professor que gostei verdadeiramente, que até hoje sou amigo e é pai de um dos meus melhores amigos,
mas foi um período muito reacionário e, portanto, eu também não creio que tenha sido aí que começou a via latente. Depois, então, quando começa a trabalhar, é que sim, aí é que é o clique, a obrigação de ter que escrever bem. Comecei logo na Macan e essa obrigação de ter que realmente aprimorar a minha escrita para poder segurar o meu posto de trabalho, tão simples como uma necessidade quase de sobrevivência. Eu gostava daquilo, era giro, o ambiente era muito engraçado na agência, depois tínhamos contas como a Coca-Cola, a William Lawson's, que me permitia criar com uma ideia também de internacionalidade do trabalho. E, portanto, queres-te agarrar e agarras-te melhorando a qualidade do teu trabalho. E, portanto, Não, mas já devias escrever bem para estar lá e para... eu já tinha umas ideias, eu já tinha umas luzes, mas o facto de querer estar ao nível obrigou a trabalhar um bocadinho esse aspecto. E aí sim, então, começo a escrever com grande regularidade, seja para a agência e no campo profissional, seja com colaborações que tive com jornais, com blog, com participações em revistas literárias, o tal livro infantil e depois agora a reboque este texto Feijão de Cima. Então, em criança, pode ser que eras uma criança imaginativa, já havia alguma vontade de inventar histórias, de criar, ou isso não isso sim. Eu quando digo a parte de não ler, eu estou a ser verdadeiramente injusto, principalmente com uma pessoa que tem alguma importância na minha leitura e no eu começar a ler desde até bastante novo, que é a minha mãe. Mas a minha mãe tem também qualquer tipo de critério. Ela provavelmente levava-me para a Feira do Livro para me manter entretido ali umas horas, dava-me um dinheiro e eu aleatoriamente e arbitrariamente escolhia uns quantos livros que levava para casa e fazia questão de ler, portanto não abandonava esses livros. Isso, junto ao facto da minha mãe ter uma profissão do ponto de vista horário muito exigente, ela trabalhava em cinema, em produção de cinema e, portanto, tanto trabalhava às 4 da manhã como às 4 da tarde, fez com que eu tivesse muito tempo sozinho. Tempo esse que eu dediquei, por um lado, a ler e, por outro lado, sim, a inventar. Como se não houvesse amanhã, brincadeiras. Portanto, não estou a dizer inventar histórias e escrevê-las, mas sim inventar brincadeiras, inventar jogos, inventar tudo e mais alguma coisa que me mantivesse um pouco entretido enquanto criança sozinha, não é? E, portanto, se existem aspectos negativos de ser filho único, existirão também aspectos positivos que não são exatamente tidos como positivos na altura, mas depois na tua formação enquanto pessoa acabam por ter algum aspecto positivo, ou pelo menos conseguir tirar alguma coisa de positivo da solidão infantil. Se não fosses criativo, o que é que achas que estarias a fazer? Eu não faço a mínima ideia, mas eu tenho a certeza quase de uma coisa, que iria envolver o desafio de resolver problemas, ou seja, iria estar eminentemente relacionado com alguma coisa que tivesse a ver com criatividade. Agora, confesso-te que não sei, a cozinha é uma área que eu tenho muito gosto, sempre tive muito gosto, que é uma área que também tem criatividade e sempre emprestei muito dessa criatividade à cozinha, mas confesso, e com imenso respeito por todos os meus amigos e pessoas que são chefes ou trabalham em cozinhas, é uma profissão tão exigente que realmente só os verdadeiramente preparados é que eu acho que estão à altura de poderem desempenhar, e eu não sou uma dessas pessoas. Ou seja, poderia ter criatividade para emprestar à profissão, sim, mas não tenho de todo estaleca. Este livro, os personagens, algumas são reais. Sim, algumas. Essas pessoas já leram o livro, deram a sua opinião, sabem que estão aqui ou... Assim, eu não sei, há algumas que eu desconfio que a esta altura saberão. Por exemplo, eu desconfio muito com o Maurício a esta altura, porque é uma pessoa muito conhecida da praça e, portanto, e até quem quiser fala com ele, porque sabe onde é que ele está. Eu desconfio que ele poderá saber. Há outros que eu penso que não, porque os contextos de vida são tão distantes que eu acredito que não. Eu depois também tive o cuidado de mudar alguns nomes, exatamente também para proteger um bocadinho a identidade. E até diria, grande parte das personagens são efetivamente inventadas. Mas estas duas ou três que acabam por entrar tinham uma história e um background tão interessante, a qual se podia, lá está, emprestar esse género surrealista de uma forma tão
tão fácil que acabei por pegar nelas como ponto de partida, porque as histórias nas quais elas entram não são histórias delas, são histórias inventadas por mim. Apenas a personagem é que está a ser emprestada, não é, ao livro. E em relação ao livro em formato de papel, hoje em dia estamos na era digital, será que o livro de papel vai tornar-se um objeto de culto, um objeto excêntrico? Como é que vês isso? Não sei se ele existe em versão digital. Ele existe informalmente, não existe nenhuma e-publicação ou e-book desse livro para já, até o momento, por dificuldades minhas no que diz respeito à leitura digital. Eu tenho muitos amigos que leem e acho fantástico, quer dizer, tu teres no Kindle ou noutro suporte qualquer 30 livros, como eu já tive amigos meus que me disseram que têm 30 livros lá dentro, eu penso assim, tipo, 30 livros, caramba, magnífico. Eu, para andar com 30 livros atrás, vou-me transformar no Corcunda de Notre Dame, portanto, eu acho o e-book fantástico. O único mal que ele, para mim, tem, as minhas dificuldades que eu tenho em ler no formato digital. Ando sempre numa escapatória para o papel. E, portanto, daí o meu foco até hoje, desde o lançamento do livro, tem sido à volta do livro físico, do livro em papel, e que é uma coisa engraçada, pode ser um bocado uma visão pré-histórica, mas, como sabes, eu tive que ler essa versão digital várias vezes na procura de gralhas, e que mesmo assim não são um animal em extinção neste livro, continuam lá, já temos uma segunda edição e continua a haver, mas eu tive que ler o digital. E uma das coisas que me estava a apoquentar era o meu fraco envolvimento com o livro. E no dia que eu vou à gráfica e o vejo impresso e começo a ler, o livro começa a trabalhar em mim de forma diferente. E achei curioso, porque houve uma outra pessoa importante para mim, a minha mulher, que também o tinha lido num print da A4, corriqueiro, e que depois leu aqui neste formato e disse, realmente, esse livro está engraçado. E disse, pois, eu sou obrigado a concordar contigo, realmente está mais engraçado do que eu tinha pensado, com a avaliação que tinha feito inicial. Portanto, não está aqui em causa o que está escrito, só pela formalização e consubstanciação em livro, só esse pequeno passo, o facto de ter uma capa, o facto de a gente folhear, de ter um... Não sei porquê, pelo menos ele para mim trabalhou dessa forma. Agora, indo ao encontro da tua questão, eu acho importante um livro que é lançado hoje em dia, é importante ter as duas versões e é um ponto que não vai ficar esquecido e que eu quero muito em breve também trabalhar para ter uma versão disponível numa App Store ou onde quer que seja, para facilitar também para todos aqueles que estão fervorosamente agora a ler, também para dar a oportunidade do meu ser entre esses 30 livros que estão metidos lá no telemóvel. Exatamente. Existe algum escritor que consideres particularmente inspirador hoje em dia? Claro. É assim, há uma pessoa que eu gostava de falar de cá, ele não é inspirador no registro, para mim não é inspirador no registro, é inspirador... Quando não digo que não é inspirador no registro, não é no sentido porque não é reflexo em mim o seu registro de escrita, mas que eu acho... O Manuel Ferreira e o Barco e o Sonho, para mim, é o conto açoriano que eu acho que melhor que teria a capacidade de ter uma repercussão a nível mundial. E tenho muita pena que seja um livro que esteja muito circunscrito, digamos, à nossa geografia de nascença, ou seja, o território aqui dos Açores e ali os nossos imigrantes que estão na América, que com certeza gostam muito desta história, e eu acho que ela tem pano para mangas. Eu acho fabuloso. Nós, por acaso, a Letras Lavadas tem já uma tradução para inglês, mas eu acho que para mim é uma referência de escrita. Depois, então, aproximando mais um bocadinho, indo mais a coisas que têm a ver mais com o meu registro de escrita, há uma pessoa
que teve para vir cá no Arquipélago de Escritores e infelizmente à última hora não pôde vir, que é o Afonso Cruz. Acho magnífica a forma como ele consegue também escrever com uns lives de surrealismo, documento histórico, que às tantas eu fico perdido, que é uma coisa que eu gosto muito de ficar perdido na leitura, que é se isto é real, ele tem uns livros que ele chama Enciclopédia Universal, em que ele passa pela definição de várias coisas e, portanto, nós abrimos aquilo formalmente, parece uma enciclopédia, e só quando começamos a ler é que percebemos que, peraí, se calhar não, isto se calhar é ficção mesmo. Mas ele consegue muito bem resolver todas as questões relacionadas com estilo, linguística e tudo mais, eu acho. Ele tem 40 e poucos anos, acho que era músico, e de repente decidiu começar a escrever e escreve com uma facilidade, como ali o galego faz bifes à regional. Não, ele tem uma produtividade e uma capacidade que eu não sei qual é a droga ou o que é, mas é muito bom. Se nunca leram, é uma recomendação, qualquer um, é pegar num e ler. E depois tem um outro, que a mim é uma referência mais de fundo, lá está, já não tem a ver com o registro, já não é um tipo de escrita que me fascine pela maneira surrealista ou criativa e imaginativa, mas o Gonçalo M. Tavares escreve. Eu não sei onde é que isto vai parar, sinceramente eu não sei onde é que isto vai parar, porque ele distingue de forma tão clara o editar de escrever e está tão pouco preocupado em editar e sim tão preocupado em escrever que o que a gente está a ver agora já tem 5, ele diz, pelo menos, que o que a gente está a ler agora dele já tem 5, 10 anos. E, portanto, ele tem coisas escritas do ano passado, dá 2, dá 3, dá 4. Quando editar essas, já está a trabalhar noutras. Portanto, é um ritmo de trabalho e é uma capacidade que, sinceramente, eu não sei até onde é que ele nos vai levar, mas eu estou aqui sentadinho, com o cinto de segurança posto, a arrancada foi muito forte, para me segurar a cadeira e ir atrás, porque eu acho que é dos mais talentosos a escrever em português. Há muitos, graças a Deus, mas ele, com certeza, dos mais talentosos. O Tavares vive apenas da escrita, mas... Eu creio que não. Olha, ele é professor e acho que ele eminentemente vive disso. A ideia que me dá é que muito pouco poderiam fazer. Por exemplo, eu acho que o José Rodrigues dos Santos, se calhar se quisesse viver só da escrita, eventualmente ele poderia viver. Mas mesmo assim ele é professor e é jornalista na RTP. E eu acho que era dos poucos que se podia dar ao luxo de viver. Eu acho que um escritor, um autor, vive de uma panóplia de serviços ligados à escrita, desde escrever para jornais, desde escrever para programas de televisão, desde escrever a soldo para outros autores. Acho que tudo isso junto concorre. Eu tenho dificuldade em ver, por exemplo, a tiragem. Eu achei curioso que o Gonçalo veio cá também no âmbito do Arquipélago de Escritores e eu, no stress de chegar a horas, peguei em 3 ou 4 livros que tinha dele. Eu tenho quase todos, mas foi só aqueles que eu consegui encontrar, porque as minhas estantes estão arrumadas de modo autobiográfico e não por autor. E, portanto, sempre que eu quero encontrar um autor, é uma loucura. Mas encontrei os Jerusalém e o Aprender a Rezar na Era da Técnica e tirei-os e levei. E quando dei ao Gonçalo para ele assinar, o Gonçalo disse: que engraçado, tem aqui uma primeira edição do meu livro. Nem fazia a mínima ideia que tinha. E ele faz questão de ver e ele diz-me: estás a ver? A minha primeira edição, 2000 exemplares. Portanto, foi na altura, e foi editado pela Caminho, já foi editado pela Caminho. E, portanto, já foi na altura que ele, já se calhar não tão consagrado como é hoje em dia, mas já com algum crédito. Foram 2000 exemplares. Eu acho que nem uma editora, nem um autor vive de fazer um livro com 2000 exemplares. É claro que ele depois já teve mais edições, Jerusalém, que é dos mais conhecidos dele, se calhar já vendeu, mas eu não sei, terá vendido muito mais que 20, 30 mil. Eu estou a dizer isto, mas não sei. Mas sei que é difícil, o mercado é pequeno, por isso eu tiro muito mérito aos editores que estão a conseguir, principalmente, em particular, porque é um editor que é pequeno, que é a Tinta da China, que está a conseguir abrir um bocadinho o mercado brasileiro a alguns dos autores deles.
E aí é que é o jogo, aí é que eu acho que é o que está o jogo. Estamos a falar de ir de 10 milhões para 180, 200 milhões. Acho que aí é que está o jogo. Conseguir fazer com que um autor português consiga se ingrar no mercado brasileiro, aí é que a gente pode estar a falar de vender à séria. Vender aqui vai ser sempre brincar ao Portugal dos pequeninos. É a ideia que me fica. Não quero estar a ser mau. Melhor do que eu sabem os editores a nível nacional, sabem o que é que imprimem, sabem o que é que vendem, sabem como vendem. Eu escrevo, portanto, eu não posso pôr. Agora, parece-me claramente que sim, o mercado brasileiro é extremamente interessante e é um mérito fundador nosso, a questão da língua. Agora, o Ricardo já está lá. O Ricardo Araújo Pereira já está lá, já escreve para a Folha de São Paulo, já está a vender livros lá. E, portanto, a questão de outros seguirem, creio que não... Como é que se chega lá? É uma questão de marketing? Tem mais a ver com as editoras ou é a própria pessoa que tem disponibilidade para... Segundo as palavras do Dr. Ricardo Araújo Pereira, faz-se fuçando. Ele diz que não tem mais segredo nenhum, que está muito, muito agradecido à editora dele, à Tinta da China, que diz que não faz a mínima ideia como é que conseguiu entrar no mercado brasileiro, mas que a ideia que tem foi fuçando, foi bater portas. Ele esteve presente em algumas feiras literárias no Brasil e depois, como ele é um moço que até tem um certo jeito na oralidade, acho que deve ter encantado os brasileiros, como nos encantou a nós, com o humor dele e com a inteligência dele. E a partir daí é um rastilho. Ele, a partir daí que chegar a um ou a dois... Eu também me dei a impressão que ele é muito amigo daquele Gregório Duvier, da Porta dos Fundos, e que poderá ter ajudado também a abrir ali algumas portas. Mas, independentemente disso, também é qualidade. Também é qualidade, não é? Quando tu vais a um programa do Jô Soares, como ele foi, e metes a plateia inteira a rir de um gajo a falar português, como eles falam, que parece quase uma máquina, e consegues que as pessoas riam, porque há ali talento, e o talento depois vinga em... As piadas que ele fez sobre os brasileiros, é preciso medir... E eu acho que ele conseguiu, mas é isso, é com muito trabalho, é fuçando, é fuçar. Mudando assim um bocadinho agora mais para as viagens, gostas de viajar? Achas que tens alma de viajante? Ou... Viajar. É uma pergunta que para mim toca naquele... Comecei a falar do Museu da Pulga, toca profundamente esse setor do meu cérebro, porque se eu não viajar, o meu museu não é tão rico. Se eu não for, por exemplo, uma coisa, eu vou falar disto porque me marcou profundamente, está no Mato, uma exposição até ao final de fevereiro, do Jonah Freeman e Jonathan Love, acho que é o nome deles. Qualquer coisa de extraordinário. Se eu não tivesse ido ver essa exposição, só para dar um exemplo, eu não tivesse viajado, neste caso até Lisboa, uma viagem corriqueira, mas se eu não tivesse viajado para ver essa exposição, o meu museu Pulga não era tão rico e não tinha tantos objetos aqui para... Portanto, o viajar é uma condição sine qua non para uma mente criativa. Repara, não é para ir copiar o que a gente vê lá fora. É para pôr no museu essas pequenas referências, as pequenas ambiências e, no fundo, num determinado momento, isto acaba por ser reciclado. Ou seja, estamos aqui estamos a trabalhar nossa cultura pessoal, viajando, e, portanto, como tal, se vocês me oferecessem viagens para ir amanhã a Veneza, ao Peggy Guggenheim, ver 2 quadros que eu adoro do Max Ernst, eu beijava-vos os pés até à ponta do último cabelo, porque adorava mesmo. E, portanto, nesse sentido de viajar sempre, todos os dias, um atrás do outro, sem qualquer fadiga mental ou física. Já o ato de viajar em si, o lado, se me permites, burocrático do viajar em si, tira a meia, põe o cinto, tira o computador, passa na segurança, espera porque agora o avião chegou tardio, porque não podes pôr essa mala, porque eu agora vou descortinar e vou abrir a mala aqui à frente desta gente toda. A mala não cabe naquele sítio, sentados lá dentro à espera, pedimos desculpa porque a malta dos radares está de greve, está a passar um avião militar em cima, chegamos tarde, perdemos o voo de ligação. Essa parte não me leves a mal, mas isso não tem a ver com a companhia em si, porque acontecem todas, infelizmente. Esse ato de viajar é para mim muito desgastante, é muito cansativo. Agora, é como eu digo, não tem a ver com a companhia. Eu acho que, infelizmente, se me permites, eu acho que
infelizmente a companhia, faça bem ou faça mal, toda a gente gosta de falar mal. E, portanto, é o karma, portanto, e sobre isso eu não tenho nada a dizer. Agora, deixar uma palavra ao Presidente, se me quiser oferecer umas passagens para eu ir passear para Nova Iorque, para vir ver os museus em Nova Iorque, para ir para Londres, tudo o gosto. Eu vou no porão, não tem problema. Os teus destinos preferidos são esses os mais Os destinos mais culturais, a minha tipologia de viagens, eu confesso, se isso faz de mim um grandíssimo, de um chato, de um pseudónimo, do que quer que seja, eu não me importo porque eu estou a ser franco com as coisas que gosto. Para dar um exemplo, eu fui ao MAT 3 vezes, depois de ter visto a exposição, eu voltei lá 2, ninguém me obrigou. Nem o facto de eu poder contar isto num jantar com amigos me traz qualquer tipo de prazer. Eu fui porque quis mesmo lá ir e, portanto, sim, eu quando projeto uma viagem é sempre a pensar que exposições é que eu posso ir ver, que principalmente museus, principalmente pintura, sim. A música, o cinema, a fotografia vêm também, são muito, muito importantes para mim, mas vêm um degrauzinho atrás. As exposições, instalações, a pintura, é número 1. Portanto, sim, faço a viagem em função do que eu posso ver no destino. Comer também é importante. Sim. Comer. Mas comer vai de ir conforme a possibilidade, não é? Eu, como tenho 3 filhos, a possibilidade de ir a um restaurante com uma estrela Michelin é muito mais reduzida do que já foi no passado. Mas, idealmente, eu gosto de fazer uma coisa dos 8 ou 80, se puder, de ir a um restaurante bom, recomendado por um amigo qualquer que já tenha experimentado, mas ir desde aí à tasca. Estou-me a lembrar agora no Porto, que me marcou muito a Casa Guedes, uma tasca aqui com uma mané cigano, e eles servem santos de pernil com queijo da serra em cima. É a melhor experiência de tasca que acho que se pode ter no Porto. O Porto também é muito giro porque mantém uma identidade cultural muito mais forte que Lisboa. Lisboa, por causa do turismo, está a ser tomada por conta pelos negócios da moda, os sítios da moda, a arquitetura da moda. E o Porto, como é invicta, há mais aquela coisa, não, tipo, podem vir para cá, não tem problema nenhum, mas isto vai ser como nós acreditamos que seja. Portanto, tem uma identidade cultural muito forte. A Casa Guedes é um espelho um bocadinho disso. Viajar sozinho ou em família? Pois isto agora é a parte que eu fico muito mal na fotografia. É a parte. É a parte que eu fico muito mal, porque eu para fazer os museus e os restaurantes, não só do lado da despesa, mas do lado de gerir os 3 filhos, é difícil. Mas atenção, por exemplo, se eu fizer uma viagem de propósito, planear uma viagem de propósito, confesso, eles não entram nos planos de uma forma bastante natural. Eu simplesmente não penso neles, penso nos quadros, no que eu vou ver, no que não vou ver. Mas, por exemplo, se for uma viagem que nós fazemos dentro de um âmbito mais familiar e eu depois consigo lá pôr um museu, uma exposição, uma visita, eu faço questão de os levar. Mas mesmo questão de os levar. E eles portam-se mal e querem tocar nos quadros e correm e gritam, e eu tenho que levar aquele banho lá do segurança do museu, vi-me dizer como se eu não soubesse e não tivesse já instruído os meus filhos, mas vem dizer, não pode tocar naquela peça, e eles lá ficam quietos durante 5 segundos, mas eu faço questão de os levar, porque eu penso que esse contacto com as obras de arte é fascinante. Por exemplo, eu posso dizer que essa exposição que marcou muito no MAT, eu fui com o meu filho António, que tem 5 anos, ver o impacto que aquilo teve nele foi magnífico. Eu disse, olha, parabéns, acabaste de ter a tua primeira aula de educação visual e tenho muito gosto de ter sido eu, o teu pai, a dar-te esta aula. E ele ficou verdadeiramente inspirado com aquilo. Ele estava e falava-me daquilo e fazia-me perguntas porque é que usaram determinados objetos, porque é que fizeram determinadas coisas. Muitas delas eu próprio não sabia responder. Fiz um esforço, mas isto só para dizer e para deixar também uma mensagem. Se a gente pensa que não levar porque eles não apreciam, não levar porque eles portam mal, estamos redondamente enganados. Eu tenho a impressão que trabalha desde a idade muito pequenina, porque o Sebastião só tem 1 ano e é uma idade em que eles são extremamente observadores. Portanto, aquela linguagem, aquela expressão, aquilo está a entrar. Lá está.
Eles não processam, acho que têm dificuldade em processar, em perceber os conceitos que estão por trás, mas aquilo está a fazer um trabalho. Por isso, eu diria, levem. Aos domingos, cá, os museus são grátis. Ao sábado, o Museu Berardo é grátis em Lisboa, depois há uma série deles que são grátis ao domingo. Cá, os museus são ao domingo. Como sabes, chove muito. Quando chove ao fim de semana, num domingo, se me quiseres encontrar, é só passares aí nos museus. Eu estou lá sozinho, mas eu estou lá, com os meus filhos. O Núcleo de Santo André, Santa Bárbara, que está com uma exposição fabulosa do António Eduardo, o arquiteto, que também pinta. Ele pinta desde 1950, ainda está no ativo. A exposição é fantástica. Tenho depois também ali o Núcleo da Arte Sacra, costuma sempre ter também uma exposição. Neste momento eles estão com uma exposição sobre a telha e o fabrico da telha. E, portanto, depois temos o Centro de Artes Contemporâneas da Ribeira Grande, que é, ao nível mundial, é dos sítios mais espetaculares onde eu já tive. A nível do conteúdo, não posso dizer o mesmo conteúdo programático, mas ao domingo também é grátis e também dá para ir com os miúdos e tudo mais. E, portanto, há aqui um roteirozinho cultural que é possível fazer com 0 euros e que mete os nossos filhos em contacto com obras de arte, artistas açorianos, artistas de fora. Nós temos cá coisas, o espólio de arte contemporânea do Museu Carlos Machado é qualquer coisa de fabuloso. Júlio Pomar, Júlio Rezende, Almada Negreiros, porque a Natália Correia, quando morreu, deixou todo o seu espólio de arte aos Açores. E vieram esses quadros no meio. Portanto, nós temos isso, e é pena porque muitas vezes os museus não conseguem ter ao mesmo tempo estes quadros em exposição e, portanto, vão rodando. E nós, para podermos ver esses quadros, temos que ir às exposições, porque, por exemplo, eu vi nesta exposição que agora está no Núcleo de Santa Bárbara, eu vi pela primeira vez um Domingos Rebelo que nunca tinha visto, porque eles acharam que enquadrava bem na temática da exposição ir buscar aquele quadro do Domingos Rebelo, e eu tive a sorte de o poder ver, mas ele, provavelmente, quando aquela exposição acabar, vai voltar ao seu lugar, e, portanto, são oportunidades únicas que temos de ir vendo, e, acima de tudo, como eu digo, o facto de ser grátis, então, acho que um destino para ir em família, eu diria, eu vou falar contra mim, porque existe toda uma corrente em casa que quer muito ir a esse destino. Ou podemos até dizer diria dois. Paris ou Orlando. E explico Paris ou Orlando porque já devem ter adivinhado. Por causa da Disney World, ou no caso de Paris, da Euro Disney. Acho que pronto, seria um destino acertando nas idades, porque aí, ao contrário de um museu que eu visito de graça e que não me importa levar o meu filho Sebastião, ir à Euro Disney implica um nível de investimento, portanto eu gostava que eles tivessem uma memória quando fossem mais crescidos. Eu, por exemplo, visitei a Euro Disney quando tinha cerca de 15 anos e posso dizer que acho que não foi tarde. Eu vivi como uma criança, mas já foi com uma idade que consigo guardar uma memória bastante viva daqueles dias que vivi lá. E, portanto, acertando nas idades, acho que é uma viagem em família muito gira. Levar os nossos filhos à Euro Disney, porque eles crescem. O trabalho está muito bem feito, o trabalho de marketing da Disney, diga-se, porque eles crescem a ser impactados com aqueles personagens, com aquelas histórias, e depois têm um sítio onde podem viver tudo isso ao vivo, é claro que querem. Portanto, eu diria, com família, Orlando, Paris, depois Paris ainda era giro, que dava para ir ao Pompidou, ao d'Orsay, fazer assim os museus, que também têm uma coleção de arte fabulosa. Portanto, daria o melhor de dois mundos. Sozinho, eu diria Nova Iorque. Porquê? Porque tem essa componente cultural, tem essa componente artística, e os miúdos simplesmente não têm pedalada para aquilo. Não têm. 8 horas a andar de um lado para o outro, não têm. Ao fim de meia hora vão estar cansados, água, xixi, no rodízio que acaba um, começa outro, e, portanto, eu, ao fim de 3 horas, fiz 200 metros na Quinta Avenida e é difícil, se calhar mais velhos. Portanto, eu diria assim, assistindo. Gostava de dizer algo mais exótico. Não tenho neste momento para dizer, estou a ser franco, mas, por exemplo, uma viagem por Itália, pegando lá em cima, desde Milão até cá abaixo a Nápoles, acho que era uma coisa muito bem feita
numa carrinha, naquelas tipo da Volkswagen, e dormir a rolo, comer a rolo, chinelos no pé, e só acabar quando acabasse o dinheiro, a gasolina, o carro, ou mesmo a vida. E perguntar onde é que se consideras importante viajar para alimentar a criatividade, acho que já está respondido. E onde é que gostavas que as Azores Airlines te levasse? Acho que também está... Mais ou menos respondido, mas eu posso dizer também que eu não sei do ponto de vista operacional, portanto, sobre isso eu não posso dizer do ponto de vista operacional. Agora, do ponto de vista do exotismo do destino, é uma coisa que, por exemplo, eu adoraria entrar num avião aqui da Azores Airlines e sair em Istambul. Era uma coisa que eu adorava. Não sei, porque Istambul também tem aquele misticismo do Expresso do Oriente. Istambul era o ponto de chegada ou o ponto de partida, dependendo do circuito. E, portanto, era um destino, assim, adoraria, mas não sei se existem sequer condições técnicas. Não sei se o avião consegue voar, não faço a mínima ideia. Mas era exótico e era giro entrar num avião aqui na minha terra, em Ponta Delgada, e só sair em Istambul era uma coisa magnífica. Bem, acho que se calhar já estamos o tempo.